seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. As mulheres querem os homens melhores, mas o problema é que os homens melhores nem sempre são os melhores homens. As mulheres querem os homens melhores, mas não necessariamente também os melhores homens. Existem estigmas que são biológicos, que são espirituais e que estão no interior da mulher e que não são impostos socialmente, mas que precisam ser controlados, dominados, porque também não são bons. Existe essa questão da diferença entre os melhores homens e os homens melhores, mas não fica só nisso, tá? Então fica comigo aqui nesse vídeo e você vê se você vai concordar comigo ou não do que eu vou falar aqui. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar, nos ajudar, porque esse canal precisa muito da sua ajuda. A gente lida aqui, a gente aborda temas sobre masculinidade voltada para dentro da palavra de Deus, masculinidade bíblica, e aí a gente traz despertamentos e contextualização com a realidade. É Bíblia e realidade, não é denominação evangélica, sobre cristianismo. Então fica com a gente aqui. Olha, querer os melhores homens. Existe já um problema aí de cara. Os homens não nascem melhores homens. Eles se tornam melhores homens. Por quê? Porque eles vão construindo. Os homens melhores, eles vão construindo muita coisa, inclusive a sua vida. As mulheres, elas querem os melhores, os que podem e os que estão dispostos a dar para elas o que elas não são capazes e não estão dispostas a lutar para ter, porque em muitos pontos não são capazes mesmo, é incapacidade. E em outro ponto é preguiça, sim, porque muita coisa a mulher não tem nem disposição para fazer o que elas ficam exigindo do outro. Mas existe assim coisas que não são distinguidas, né? Principalmente nesse tempo aí de ideologia, onde houve um empobrecimento mental gigantesco que chega a ser assim até monstruoso, e aí não distinguem algumas coisas, que é o constante ato da mudança humana, o devir humano, pelo livre-arbítrio, pela lei do retorno, pelas aprendizagens humanas, que, né, os melhores homens vão acabar aprendendo com tudo isso e vão saindo das piores situações, inclusive das piores mulheres. Os homens melhores podem não ser necessariamente os melhores homens, mas os melhores homens sabem escolher as melhores coisas da vida e não são as piores mulheres. As piores mulheres não estão entre as melhores coisas da vida, e nem sexo, nem depravação, nem imoralidade. Isso daí é a parte pequena da vida. E no caso da imoralidade, da futilidade, da vadiagem, são as coisas desprezíveis da vida. O homem melhor, ele é forjado no fogo, ele é apertado na prensa, ele é lapidado, ele é polido com a lixa, ele é marcado a ferro. Não rejeite as etapas da vida. Se você quer crescer, se você quer se tornar melhor, não pare, não estagne, continue a subir, continue a correr, continue a mergulhar, continue a fazer coisas que dão músculos, que fazem o sangue circular, que bombeiam mais o coração, que dá aquela secura nos lábios, que dá suor nos poros, mas sem nenhuma dor. Às vezes também com um pouco de dor, né? Mas com mais prazer do que dor. Nenhum cansaço. Sabe por quê? Porque quando você está disposto a lutar e a fazer, não existe mais hesitação, não existe mais dificuldade. Todo o esforço se torna o motivo de você continuar indo, lutando, de você continuar fazendo. Nada, quando você quer se tornar o melhor, se fazer o melhor, vai neutralizar em você o sabor da vitória. Jesus era manso.
Ser manso é saber exatamente a hora que você vai tirar a espada do flanco para você poder usar a sua espada. Não é que você vai ser um tolo, um idiota, que vai abaixar a sua cabeça, que vai ser engolido pelo mal. Ser manso é saber a hora certa de tirar a espada para lutar. Não fica caçando encrenca, problema, dificuldade. Não, você sabe a hora de se conter, você tem domínio próprio. Isso é ser manso, saber a hora de tirar a espada para lutar. Então Jesus era manso e pilhado, porque ele não era parado. Ele era amável e duro, ao ponto de ser tão duro, de ser terrivelmente doloroso. Ele era perdoador, mas era infalivelmente justo. Não esperava por ninguém. Quem queria ser curado, quem queria receber, quem queria aprender, tinha de o alcançar e tinha de correr no seu passo. Existe um tempo. E os homens que se tornam os melhores homens são aqueles que conseguem caminhar, correr, andar junto com o tempo. E depois eles não vão querer ao seu lado ninguém que queira ser carregado nas costas, porque tem muito folgado que não vai, não faz, diz que não é possível, e quando o outro vence, aí ele quer ser carregado nas costas pelo outro, aí ele quer dinheiro emprestado, aí ele quer ajuda, aí ele quer comer na casa do outro, ele quer frequentar as festas que o outro frequenta, ele quer andar no carro que o outro anda, mas ele não foi capaz de fazer o esforço que o outro fez. Existe um tempo sobre os ombros de cada um de nós, como existe um cronômetro nas costas de cada um também, e ele não para. Jesus sabia disso, os melhores homens sabem disso, por isso eles correm, eles caminham no compasso de cada ponteiro. Por isso Jesus correu junto com cada ponteiro e conseguiu fazer o que tinha de fazer e alcançar um sucesso que ninguém nunca alcançou. Esse tempo mais que todos os outros, esse tempo mais que todos os outros tempos, tem tudo para formar homens mais poderosos, mais fortes e mais reguladores, os melhores homens, mais que em qualquer outro tempo. E isso também vai ser uma espada no pescoço da ideologia, dos ativismos, de todas as pessoas que já acostumaram a querer, não é, ir de carona, montar nas costas do outro. Existem muitos homens que ainda não perderam a inocência, e o homem não pode ser inocente, bem como também o homem não pode ser sensível, bem como também o homem não pode ser inofensivo, porque o homem bom não pode ser inofensivo, porque os homens melhores, eles dominam, e não há como dominar se você não for mais forte, se você não for melhor do que o pior. Eles não vivem sendo levados por pessoas exploradoras. Então, se as mulheres querem homens melhores ou os melhores homens, elas precisam começar a ser também tudo aquilo que elas estão cobrando do outro. Tudo que você quer que o outro faça, faça você também a ele. Porque dá e te será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida com que você medir, você será medido. Então, por isso, tem muita mulher chorando hoje. Tem muita mulher chorando hoje. Homens melhores são os homens que entendem que os costumes antigos são os melhores e se aproximam de Deus. E aí Deus é o cabeça deles. São homens que têm cabeça. Porque os homens que têm cabeça são os homens que Cristo é o cabeça deles. E aí, as mulheres que vivem com homens, que Cristo é o cabeça delas, elas têm um cabeça também. Homens que se aproximam de Deus, que querem distância das mulherinhas que vivem embriagadas, caindo, quase nuas, vadiando pelas ruas, nos becos escuros do mal. O que você pensa disso que a gente falou aqui agora? Deixa aí seu comentário. Não sai daqui sem conhecer Criados para Governar, o Método de Cristo, semelhante a ele, mentalidade de leão. Não sai também sem ir no Seja Membro. Esse material todo é sobre masculinidade. Um material extraordinário que fala da ordem de Deus, do poder de Deus, o nome do homem. Porque é importante saber que o nome do homem, Ish, lá no começo da Bíblia, define ser masculino, o ser que recebeu a ordem, que não foi para ambos,
Porque é importante saber que Deus organizou, que estabeleceu leis espirituais que cercam a humanidade. E todas essas leis partem da ordem de Deus que foi dada para um homem, criado à imagem de Deus, um ser masculino. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre o seu coração e multiplique esse conhecimento na sua vida. Deus te abençoe.